Through the studies that have been built upon Os estudos que nós fizemos all through the year, ao largo do ano, we've been able to teach more and more firmly nós conseguimos ensinar de maneira mais e mais that the firme test for our dispensation que o teste para a nossa dispensação is conspiracy theories são teorias de at conspiração the base na base and racism and sexism. e racismo e sexismo. Conspiracy theories aside, Colocando as teorias de it's conspiração de racism lado, and sexism o racismo e sexismo, that are the two issues of discrimination esses dois assuntos têm relação com we've discriminação, identified onde nós through identificamos parable methodology. esses assuntos através de parábolas, Line upon line, linha sobre linha, compare and contrast, comparar e contrastar, internal, external, interno e externo, our different methods. métodos diferentes. So I want to deal first with the issue of racism. Então eu quero primeiro lidar com o assunto do racismo. If you turn with me Se você se virar to the book comigo of Genesis, para o livro de Gênesis, we're going to discuss our common parents. vamos discutir nossos pais em comum, Because everyone in this room porque todos aqui nesse has a common set of parents. quarto têm um conjunto comum de pais. Those parents Esses pais were equal, eram iguais, but there was a sin mas existiu pecado in the family. na família. Because of that sin, Por causa desse pecado, inequality was introduced. desigualdade foi introduzida. Our common parents, Nossos pais comuns, who are they? quem são eles? No. Depends on my story. Depende da minha história. Not talking about Adam and Eve. Não estou falando de Adão e Eva, Not. I'm talking about Noah. estou falando de Noé. Our common parents. Nossos pais em comum. We all go back to Noah and his wife and their 3 sons. Vamos retornar para a história de Noé e seus 3 filhos. Genesis 9, Gênesis 9, verse 18. verso Going to 18. paraphrase Ela vai parafrasear because of the quantity of material we have to get through. por causa da abundante quantidade de material que a gente tem que cobrir. But build this model in your mind. Mas construa esse modelo na sua cabeça. The earth was wicked. A terra era It perversa. was destroyed with a flood. Ela foi destruída com um And there is dilúvio. a creation of a new earth. E então houve a criação de uma nova terra. So you have a new earth Então você tem uma nova terra and common parents. e pais em comum. Paraphrasing Genesis 9, Parafraseando Gênesis 9, 18 to 28. 18 a 28. You have Noah Você tem Noé and 3 sons. e 3 filhos. Says it in that verse 18 Verso 18. that there's a grandson. De que existe um neto. Already introducing him. Já está apresentando ele. Noah's son is Ham, the grandson Canaan. O filho de Noé é Cã e o neto é Cainã. Noah plants a vineyard. Noé planta uma vinha, He gets drunk. ele fica bêbado. Ham comes in and finds him naked. Cã o encontra bêbado, nu, Tells his brothers. encontra nu e conta para os seus irmãos. And the brothers respond with respect. Os irmãos respondem com respeito. Noah wakes up from his drunken stupor. Noé desperta do seu estupor, da bebedeira, And knows what Ham has done. e ele fica sabendo do que Cã Verse fez. 25. E He said, verso 25, ele diz: Cursed be Canaan. amaldiçoado seja Canaã, A slave will he be to his brothers. servo dos servos seja aos seus irmãos. Blessed be Shem. E disse: bendito seja Sem, Canaan will be his slave. Canaã será seu servo. God will bless Japheth. Canaan shall be his slave. Alargue Deus a Jafé, e Canaã será seu servo. So there's a new earth Então temos uma nova terra and there's equality. e temos igualdade. And then E então, equal beings, seres iguais, one sins, um peca and there's a curse e há uma maldição on Canaan.
em Canaã. This is the story of our one common family. Isso é a história de uma única família. So Noah curses Cain. Então, Sorry, Canaan. Noé amaldiçoa Canaã, Quoting Ellen White, e citando Ellen White. Patriarchs and Prophets 1:18. Patriarcas e Profetas 118. The posterity of Canaan A posteridade de Canaã descended into heathenism desceu ao paganismo. Noah's curse A maldição de Noé had doomed them to slavery. os amaldiçoou à escravidão. So I want us to identify Então eu quero que identifiquemos this is the beginning of slavery. que aqui temos o começo da escravidão. She says, Ela diz this judgment was withheld for centuries que esse juízo foi restringido por séculos, until they essentially closed their probation até que essencialmente eles fecharam a aprovação and they deles became slaves to the descendants of the other two e brothers. eles se tornaram escravos da descendência dos seus outros dois irmãos. New earth Nova terra, with one common family, com uma única família em comum, an equal family. e uma família igual. And Canaan E Canaã sins peca and he's cursed. e ele é amaldiçoado. Slavery is introduced. A escravidão é introduzida. Turn to Genesis 17. Se vamos para Gênesis 17. So this is the story of Noah. Então temos aqui a história de Noé. Genesis 17 Gênesis 17. is the story of Abraham. Temos a história de Abraão. Genesis 17:23. Gênesis 17, 23. Abraham took Ishmael his son. Abraão tomou Ismael, seu filho. He's going to circumcise him. Ele vai circuncidá-lo. And he's going to circumcise all those born in his household E ele vai circuncidar todos aqueles que nasceram na sua casa. and E all those bought with his money. todos os que foram comprados com o seu dinheiro. Abraham owned slaves. Abraão tem escravos. He buys and he sells people. Ele compra e vende pessoas. Abraham Abraão, is a slave owner. ele é um dono de escravos. He's going to circumcise Ele vai circuncidar those born in his house aqueles que nasceram na sua casa and those bought with his money, e aqueles que ele comprou com o dinheiro dele. whether they want it or Quer, not. quer eles queiram ou não. They're slaves, they don't have a choice. Eles são escravos, não têm uma escolha. I want to start reading from a secular book Quero começar a ler a partir de um livro secular, written in 1864. escrito em 1864. This book is written by the South Esse livro ele é escrito in the Civil War. pelo a parte They're sul dos Estados laying out Unidos. their Bible arguments Durante a Guerra Civil, os sulistas dos Estados Unidos estão colocando os to argumentos defend their bíblicos, slavery. colocam argumentos bíblicos para defender a escravidão. They say, Eles dizem: the curse pronounced by God through Noah a maldição pronunciada por Deus para Noé, por meio de had Noé, no limitations. não tem limitações, It was perpetual. foi perpétua, It extended from generation to generation. ela se estende de geração a geração. And then you see, E então você vê go from Noah que vai de Noé to Abraham. para Abraão. Abraham is the father of the faithful, Abraão é o pai dos fiéis, the friend of God, o amigo de Deus and a slave owner. e um dono de escravos. Some born in his house or bought with his money. Alguns nasceram na sua casa, outros foram comprados com seu dinheiro. Turn to Leviticus 25. Se formos para Levítico 25, Leviticus 25. Levíticos 25, I'll be paraphrasing from verse 35. eu vou parafrasear a partir do verso 35. That's Abraham. Já vimos We're in Abraão Leviticus 25, e 35. agora em Levítico 25, 35.
At this point, Nesse ponto, God is establishing Deus está estabelecendo the glorious land. a terra This gloriosa. is ancient Israel, Temos aqui Israel antigo, the Alpha glorious land o alfa da terra gloriosa, at its birth. no seu nascimento. Paraphrasing from 35. Parafraseando a partir do verso God 35, is going to tell them Deus vai lhe dizer how you treat poor Israelite brethren. como você deve tratar os pobres irmãos israelitas. Os israelitas que são pobres. In this history, Nessa história, God is making a distinction. Deus vai estar fazendo uma distinção. There are two classes of people. Existem duas classes de pessoas. There's Israelites. Temos os israelitas, They have an Israelite passport, eles têm um passaporte israelita. and that gives them Isso dá a eles a set of rights. um conjunto de direitos. And everyone not of that race E qualquer um que não seja daquela raça, who isn't granted one of those passports que não recebe algum desses passaportes, based on their race, baseado na sua raça, does not have equal rights. não tem direitos iguais. Verse 35. Verso 35. If your brother is poor, Se seu irmão é pobre, if he's a stranger, se ele for estrangeiro, let him live with you. deixe que ele viva com você. Don't make him pay you. Não faça ele pagar juros para ele, não faça ele Just te share pagar. with him. Somente divida com ele. Verse 38. Verso 38. Because I brought you out of Egypt Porque eu te tirei do Egito to be your God, para ser o seu Deus, to give you the glorious land. para te dar a terra gloriosa. 39. Verso 39. If your brother that lives with you is poor, Se o teu irmão que vive contigo é pobre and he's sold to you, e ele se vender a ti, you won't treat him like a slave, você não vai tratar ele como um escravo, but like a hired servant. mas como um servo contratado. And he will serve you to the Jubilee, Ele vai te servir até o jubileu and then you will set him free, e você então vai libertar ele, him and his children, ele e os seus filhos, and send him back to his own family. e você vai enviar ele de volta à sua própria família. 42. 42. For they are my servants, Porque eles são meus servos, those Israelites with a passport, esses israelitas que têm um passaporte, which I brought out of Egypt. porque eles foram tirados da terra do Egito. They will not be slaves. Eles não devem ser feitos escravos. 43. Verso 43. You won't rule over him. Você não deve dominar sobre ele com rigor. 44. 44. But your slaves, Mas o seu escravo, which ye shall have, que você vai ter, shall be of the heathen round about you. vão ser das nações que estão ao redor de vós. Those heathens, Esses they can pagãos, be your slaves. esses gentios, eles podem ser seus Of escravos. them you can buy and sell. Deles vocês podem comprar e vender. They have children, Se eles tiverem you filhos, own their children. você vai ser dono dos filhos deles. That's verse 45. Esse é o versículo 45. 46. 46. When you die, Quando você morrer, your children take your slaves, seus filhos recebem os seus escravos, because they will be your slaves forever. porque eles vão ser seus escravos para sempre. An Israelite will not be treated harshly, Um israelita não vai ser tratado com rigor, but mas no criteria of how you treat someone who does not have a glorious land passport. não tem nenhum critério para como você trata alguém que não tem o passaporte da Terra Gloriosa. At the very beginning Bem do of início, the glorious land, desde o início da Terra there is Gloriosa, the institution of slavery, existe a instituição da escravidão. and it's instituted E é instituído by a thus saith the Lord. por um assim diz o Senhor. Go to 1 Kings. Vamos para 1 Reis. I'm going to paraphrase from chapter 9, starting at verse 10. Eu vou parafrasear a partir do capítulo 9, começando no versículo 10. This is Solomon. Temos aqui Salomão. It's going
going to describe from verse 10 vai descrever, a partir do versículo 10, how he built God's house and his house. como ele construiu a casa de Deus e a própria casa do rei. Talks about wars, Vai falar sobre muros all that he's accomplished. e tudo que ele conseguiu Scan ter. down to verse 21. Se vamos até o versículo 21, The children of go to verse 20. melhor, verso 20. It's going to list 5 other tribes Vai listar 5 outras tribos that are not children of the glorious land. que não são povos da terra gloriosa. Verse 21. E o versículo 21. Their children Os filhos that were dessas left pessoas after them in the land, que ficaram lá na terra, whom the children of Israel did not annihilate, a quem os filhos de Israel não conseguiram aniquilar, Solomon made slaves. Salomão os fez escravos, os tornou escravos. Verse 22. Verso 22. But of the children of Israel, Mas dos filhos de Israel, Solomon made no slaves. Salomão não fez nenhum escravo. Solomon is following Salomão está seguindo the instruction of God a instrução de Deus, faithfully fielmente, as instituted by Moses. como foi instituído por Moisés. Back to my book. Ela vai retornar ao livro que estava Truth does lendo. not lose its value by its age. A verdade não perde seu valor com o passar do tempo. Nor can you give respect to error Nem pode dar respeito ao erro just because it's more recent. só porque o erro é mais recente. Let me make that Adventist. Deixa eu tornar isso uma frase adventista agora. The writings of Moses Os escritos de Moisés are just as accurate today. são tão precisos Why hoje. do you want to take Ellen White quotes Por que você quer utilizar as citações de Ellen White and give them respect you won't give to e Moses dar a essas citações um respeito que você não dá para os textos de Moisés or Abraham, ou para os textos de who was Abraão, pro-slavery? que era a favor da escravidão? If you won't accept, Se você não aceitar thus saith the Lord, assim diz o Senhor, this discussion ends. essa discussão termina. The Bible is a pro-slavery book. A Bíblia é um livro que favorece a escravidão. And yet you abolitionists E ainda assim, vocês abolicionistas want to argue that God is anti-slavery. querem argumentar que Deus vai contra a escravidão. The South O Sul has every thus saith the Lord tem cada assim diz o Senhor written in that book, escrito nesse livro, from Old Testament to New Testament. do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Go to the book of Philemon. Se vamos ao livro de Filemão, This is the glorious land. temos aí a Terra Gloriosa. Begins at Moses, Começa com Moisés ends in the time of Christ. e termina no tempo de Cristo. This is the Alpha history, Essa é a história alfa, the Alpha glorious land. o alfa da Terra Gloriosa. We divide it also into a beginning and end, Dividimos também isso em um começo e um fim, an Alpha and an Omega. um alfa e um ômega. Begins in the time of Moses, Começa no tempo de Moisés, the Alpha history. a história alfa, It's going to end in the time of Christ. e irá terminar no tempo de Cristo. So in here, Então aqui you have the first advent. você tem o primeiro advento. I'm not going to read the verses. Eu não vou ler o verso. It's a short book. É um livro curto. It's the book of Philemon. É o livro de Filemão. And what is the argument? E qual é o argumento? There's an escaped slave. Um escravo escapou. He's fleeing to Paul, Ele está fugindo para Paulo. arrives at his door. Ele chega na porta de Paulo, da casa Paul de Paulo. says, Paulo diz: however nicely you want to make that argument, não importa quão bonzinho possa ser o argumento que você quer he fazer, says, go back, volta, submit, se submeta and hope that your master is good to you. e espere que seu mestre seja bom com That's você. the argument Esse é o argumento made in the book of Philemon. feito no livro de Filemão. Alpha glorious land. O alfa da Terra Gloriosa.
I want to make a point. Quero fazer um ponto. There's something strange happening in this Omega history. Existe algo estranho acontecendo nessa história ômega. There's these new rebels coming up, Existem esses rebeldes aparecendo, led by this John the Baptist. que são guiados por esse tal de João Batista. All of a sudden, they're baptizing people. De repente, eles começam a batizar pessoas. All of a sudden, there is this Jesus. De repente, aparece esse Cristo. And what's the accusation? E qual é a acusação? You're taking our alpha history Você está pegando a nossa história alfa and you're destroying it e você está destruindo essa história. because Christ is walking in direct opposition Porque Cristo está andando em oposição direta to their thus saith the Lord. ao assim diz o Senhor que eles tinham. Especially when you come down to Paul, Especialmente quando você in this chega history, à história de Paulo, nessa história, there's a separation. existe uma separação. The separation A separação is a Jew é um judeu, from a Gentile. é de um judeu para um gentil. You come down, Você desce and Paul says e Paulo diz: there's a Jew temos um judeu and a Gentile. e um gentil. They're equal. Eles são iguais. No distinction, Nenhuma distinção, no special rights. nenhum direito especial. The Israelite nation, A nação israelita, all those good conservative Pharisees, todos esses bons conservadores say you are fariseus breaking apart our alpha history. vão te falar que você está destruindo a nossa história alfa, You're in violation of our quotes, você está violando nossas citações, our thus saith the Lord. dos nossos assim diz o Senhor. There's a mentality here Existe uma mentalidade aqui among the Pharisees. entre os fariseus. That mentality, Essa remove it mentalidade, from actions ela removia ações or even anything visible. ou qualquer coisa visível. Just understand the concept. Só entenda o conceito. They're a special nation. Eles são uma nação especial, They're going to preserve it eles vão preservar essa nação or conserve it. ou conservar ela. Their special identity. Vão conservar a identidade As especial Israelites. deles como israelitas. They're good conservatives. Eles são bons conservadores. And E they have eles têm every quote cada citação on their side, do lado deles, quoting from the book. citando do livro. This is someone speaking sarcastically. Aqui temos alguém falando de maneira sarcástica. You're going to say Você vai dizer that the Bible is incomplete. que a Bíblia é incompleta. If you want to argue against slavery, Se você quer argumentar contra a escravidão, doesn't it seem strange não parece estranho that in a book this big, que num livro tão grande there is not made room não tem nenhum espaço for one short sentence para uma pequena frase saying slavery is wrong? que diga que a escravidão é errada? That's all that's needed. Isso é tudo que precisava. 3 words 3 palavras in the whole book. em todo um livro. And the question would have been enough. E a pergunta teria sido suficiente. It would have been answered. Teria sido já respondida toda essa It questão. would not have made this big book much larger. Não teria sido necessário aumentar muito o But it's livro. not there. Mas não tem uma frase sequer sobre isso. So remember this. Então lembre-se disso. Moses Moisés, to the history of Christ. até a história de Cristo. All through this history, Através de toda essa história, you have Old Testament, temos o New Antigo Testament. Testamento e o Novo Testamento. no statement Nenhuma afirmação that slavery is wrong. de que a escravidão está errada. It's a pronouncement of God. É um pronunciamento de Deus. Ellen White makes it clear it came from God. Ellen White torna claro que veio de Deus. The father of Israel, O pai de Israel, the father of us all, o pai de todos nós, was a slave owner. foi um dono de escravos. The Alpha glorious land O alfa da terra gloriosa instituted it instituiu a as escravidão God instructed. como Deus havia determinado. And in the New Testament, E no Novo Testamento there's no statement não há nenhuma afirmação to change that. para mudar isso. Now you come Agora você vem, to another glorious land. você chega a uma nova terra It's been gloriosa. 1260 years. 1260 anos se passaram.
Now, in this movement, Agora, nesse movimento, what we like to do o que nós gostamos de fazer is cut lines, é cortar as linhas study line upon e line. estudar uma linha sobre a outra. Do that now. Faça isso agora. God's people O povo de Deus have been persecuted. foi perseguido. They come out, Eles saem, God is going to open up Deus irá abrir a glorious land for them. uma terra gloriosa para eles. The problem is, O problema it's é populated. que ela já tem pessoas lá. So what do they have to do? Então, o que eles têm que fazer? Genocide. Genocídio? Kill all the natives Matar todos os nativos and bring in slavery. e fazer eles escravos. That's here, yes? É isso que aconteceu no início, certo? Line upon line. Linha sobre linha, Come então, into this history. como é que vai ser nessa história? They're persecuted. Eles vão ser perseguidos, They come out of eles saem de onde estavam, 1260 saem do deserto nos 1260 anos to the new glorious land. para a nova terra gloriosa. Problem is, O problema é it's populated. que essa terra já está populada. So if you want to thus saith the Lord, Então, se você quer um assim diz o Senhor, what are they supposed to do o que eles deveriam fazer to the American Indians? com os índios americanos? Genocide. Genocídio. If you back someone in a corner Se você colocar alguém with their thus saith the Lord, numa esquina com um assim diz o Senhor, they're going to have to state that. eles vão ter que falar isso. And then E então, they're going to have to argue eles terão que argumentar that God is a pro-slavery de God. que Deus é um Deus que favorece a escravidão. Alpha glorious land, O alfa da terra gloriosa, Omega glorious land. o ômega da terra gloriosa. All of a sudden, De repente, there's a disagreement in America existe um desacordo na América about slavery. com relação à escravidão. We have a wrong idea Nós temos uma ideia of equivocada how the South defended it. com relação a como o Sul defendeu a escravidão. They didn't say, Não é que eles falavam, we just want to hurt black people. a gente quer machucar as pessoas negras. Their arguments O argumento were the deles exact same era o exatos You can mesmos trace it. argumentos as the religious right today. que você pode rastrear que é feita pela They're saying, direita religiosa hoje. you northerners, eles estavam you falando, liberals, vocês liberais, vocês do radical. norte, vocês radicais, it's like a terrorist group. vocês são como um grupo terrorista, You're oppressing us vocês estão nos oprimindo with your anti-slavery views. com as suas visões anti-escravidão. We can back our concepts with science. Nós conseguimos respaldar nossos conceitos com a ciência. This is better for black people. É melhor para as pessoas negras. They phrase their arguments Eles as reformulam, freedom of belief, eles formulam seus argumentos como freedom of speech. liberdade de crença, liberdade de The expressão. language is almost identical. A linguagem é basicamente a mesma que a de hoje. And all of a sudden, E de repente, you have God's people você vai ter então o povo de Deus raised up. levantado. And what are they saying? E o que eles vão estar falando? What's Ellen White saying? O que Ellen White vai dizer? She's saying Ela vai dizer slavery a escravidão equals sin. é pecado. Sin of such a degree É um pecado tão grave that if the United States doesn't abolish it, de que se os Estados Unidos não abolisse o they're pecado, going to be under the judgment of God. eles vão estar baixo o juízo de Deus. Problem. O problema é Your quotes as suas citações and your methodology e a sua metodologia say, how can that be? dizem como é que isso pode acontecer? Because Alpha Glorious Land, God instituted it. Porque no alfa da Terra Gloriosa Deus instituiu isso. Question. A pergunta Does é: God change? Deus muda? No. Não. Then what's the problem? Então qual é o problema? She is going, Ela está indo, Ellen White, Ellen White, she's going against a clear thus saith the Lord. ela está indo contra um claro assim diz o Senhor. Was slavery right for Abraham Quando or for será the que a nation escravidão, Israel? será que a escravidão era correta para os Estados Unidos, para Israel ou para So Ellen Abraão? White says, A escravidão era correta para Slavery esses is dois. sin. Mas Ellen White fala que a escravidão é pecado. remember, Então lembre-se, the Bible never contradicts her, a Bíblia nunca contradiz a ela. it contradicts it. A Bíblia nunca contradiz Ellen White. And it makes it clear Mas you don't even have to treat them
as nicely as your own brethren. Ah, a Bíblia não contradiz a escravidão e nunca diz que você deve tratar eles tão bem quanto seus irmãos. Ellen White says, Mas Ellen White já no vai dizer, slavery. não deve haver escravidão. But I want to paraphrase some quotes. E eu quero parafrasear algumas citações. She says, no slavery. Ela vai dizer, nenhuma escravidão, mas I object eu tenho uma objeção. to a interracial marriage. Há o casamento interracial. For multiple reasons, Por múltiplas razões. there should be no intermarriage Não deve haver casamento interracial between the white race and the black. entre os brancos e os negros. Another quote. Outra citação. I've already written to you, Já escrevi para você. black people should not urge Negros não devem, that they be placed on an equality with white. os negros não devem fazer pressão para que estejam They em should not igualdade. urge for equality. Não devem clamar por igualdade. She writes again. E ela vai escrever de novo. Cautions have already been sent Precauções já to be foram guarded. feitas para que sejam guardadas. Workers can make no political speeches. Trabalhadores não devem fazer nenhum discurso político. And E the mingling of white and black in social equality a mistura de brancos e negros trazendo igualdade social is by no means to be encouraged. não deve de maneira nenhuma ser encorajada. So Ellen White, Então Ellen White, she'll say slavery is a sin, ela vai falar que escravidão é pecado, but she'll also say mas ela também vai dizer no political speeches, que não devem ser feitos discursos políticos, don't fight for equality, não lutem por igualdade, segregate, estejam separados and e no interracial marriage. que não haja casamento interracial. Now you can argue why she says those things. Então você poderia argumentar por que ela diz essas I coisas. just want to make it clear. Só quero deixar isso For thus claro. saith the Lord. É um claro assim diz o Senhor. And you're going to come Você vai chegar à conclusão, to a history after this em uma história posterior a essa, and before e antes disso, 1989. 1989. You have Martin Luther King Você vai, Jr. você vai chegar à história de Martin Luther King and who Jr. is opposing him? E quem se está se opondo a ele? A massive evangelicals. Uma massa de evangélicos. The evangelicals Os evangélicos are saying God made a distinction. estão dizendo, Deus fez uma distinção. We need to segregate. Temos que estar segregados. And Martin Luther King says, E Martin Luther King vai dizer, I'm going to be political, eu vou ser político, fight for equality vou lutar por igualdade and segregation, e vou falar que é segregação. and I have no problem with interracial marriage. Vou lutar contra a segregação e não vou ter nenhum problema com casamento interracial. Problem. Problema. He's in direct violation Ele está em direta violação of a thus saith the prophet. a um assim diz a profeta, a profetisa. The Pharisees, conserving their culture Os fariseus, querendo conservar a cultura, based on inspirational quotes. eles estavam baseando-se em citações inspiradas. The religious right A direita religiosa, in our day, nos nossos dias, as well as in the history of the Civil War, assim também como no dia da Guerra Civil, the Civil Rights Movement, no dia dos movimentos dos the direitos civis, Pharisees in the time of Christ, dos fariseus no período de Cristo, they're all defending their arguments todos estão defendendo seus argumentos. from I want us to recognize a very strong position. Eu quero que reconheçam como eles tinham uma posição muito forte. I want us to realize the strength of their position. Quero que vocês reconheçam a força que tinha a posição deles. People argue, As pessoas argumentam, God is love. Deus é amor. Just ignore the quotes. Apenas ignorem as citações. Or we don't understand the quotes. Ou a gente não entende as citações. The quotes are clear. As citações são claras. Be consistent. Seja consistente. If we cut our line, Se nós fôssemos cortar nossa Alpha linha, glorious land, Omega glorious land, o alfa da terra gloriosa e o ômega da terra gloriosa, can't you understand será que você não poderia Can't you entender? understand? Você não consegue entender why the South is confused? por que o sul está confuso?
And when we come to the civil rights E movement, quando chegamos ao movimento dos direitos we civis, would want to argue nós gostaríamos de dizer that this movement que esse movimento is going against inspiration. está indo contra a inspiração. We should be against Martin Luther King. Nós deveríamos estar contra Martin Luther King. And yet we come into our dispensation. Mas quando chegamos na nossa dispensação, She says ela diz: no political speeches não deve haver nenhum discurso to put político black and white on equality. para colocar brancos e negros em igualdade. Come to our history, Quando chegamos na nossa história and there's a black president e há um presidente negro who's the leader of the free world, que é o líder do mundo livre, all day, every day, todos os dias making political speeches, ele está fazendo discursos políticos. and this movement says E esse movimento diz he was the right choice as president, que ele foi o presidente que foi escolhido adequadamente the last hope that America had. e a última esperança que a América tinha. We say in this movement, Nós dizemos no nosso movimento, no segregation, não deve haver segregação, and yes e sim to intermarriage. para o casamento interracial. So we're clear. Então nós somos claros. This movement, Esse movimento, as it sits right now da maneira que está agora, at an international camp meeting numa campal internacional, without segregation, sem segregação, is in direct violation está em violação direta of a thus saith the Lord. a um claro assim diz o Senhor. Make sure you understand that point. Tenha certeza de que você entende esse ponto. New earth, Nova terra, equality, igualdade, one common family, uma única família, a sin and a curse. um pecado e uma maldição. And we see the introduction E vemos a introdução of racism. do racismo. We know Sabemos that Abraham was the friend of God, que Abraão era amigo de Deus, the father of the faithful, o pai dos fiéis and a slave owner. e um dono de escravos, Alpha glorious land. no alfa da terra gloriosa. Instituted by God, Foi instituída por Deus. separated Jew from Gentile. Separou os judeus dos gentios. Solomon, Salomão fulfilling God's instructions. estava cumprindo as instruções de Deus. First Advent, Durante there's this new group. no primeiro advento chegou esse novo grupo. Pharisees don't know what to do with them Os fariseus não sabem o que fazer com eles, because the Pharisees are going to go to them with all the quotes of Moses. porque os fariseus vão ir até eles com todas as citações de Moisés And Jesus just sidesteps. e Jesus simplesmente pisa de lado, He doesn't answer their quotes. nem vai responder as citações deles. He drives them crazy when he won't answer their quotes. Deixa eles loucos quando ele não responde às citações deles. He dodges the question and the quote, Ele se desvia da pergunta e da citação and he just gives them another parable. e simplesmente dá a eles uma outra But they don't parábola. want parables, they want quotes. Mas eles não querem parábolas, querem citações. But even in this history, Mas mesmo nessa história, where they're breaking down the walls between Jew and quando Gentile, eles estão quebrando a muralha entre judeus e gentios, there is no statement não há nenhuma afirmação that slavery itself is wrong. de que a escravidão por si só é um erro. Omega glorious land. Agora, no ômega da Terra Gloriosa, You come to the United States. você chega aos Estados Unidos. I hope no one here Espero que ninguém aqui thinks that America was right pense que a América estava to correta massacre American Indians. em massacrar os nativos índios nativos da América. Just understand that if you want to believe that, you can defend it. Só entenda que se você quiser defender isso, você vai conseguir. Não vai ser difícil defender essa ideia. And they have slavery. E eles de fato tiveram All of a escravos. sudden, Todo o grupo The no sul, prophet says, mas de I repente don't care about Old and New Testament. a profeta vai dizer, não importa sobre o Novo Testamento, Slavery is sin. a escravidão é pecado. Where is she getting that from? E de onde é que ela está tirando isso? But Mas she says segregation, ela diz segregação, don't fight for equality, não lute por igualdade, no interracial marriage. não deve haver casamento interracial. We see the civil rights movement. Vemos os movimentos da direita, We either stand on the side of Jerry Falwell ou estamos do lado de Jerry Falwell, or we go against spirit of prophecy quotes. ou nós vamos ter que ir contra as citações do Espírito de It's Profecia. one or the other. É um ou é outro. Go against the quotes
Ou você vai contra as citações, or side with Jerry ou Falwell. você vai ficar do lado de Jerry Falwell. And yet, E ainda assim, we're teaching, nós estamos ensinando, despite the quotes, apesar das citações, that in our history, que na nossa história, the last hope of America, a última esperança da América, God intentionally Deus intencionalmente put in the hands of a black president. colocou essa esperança na mão de um presidente negro. We refuse to follow Ellen White's counsel Nós nos recusamos a seguir os conselhos de Ellen White and segregate our camp meetings e fazer uma campal com segregação, because this line porque essa linha is not a cut line, não é uma linha onde você vai cortar, it's a journey mas é uma jornada, from New Earth desde a nova terra to New Earth. até a nova terra. One's destroyed by water, Um é destruído por água, one's destroyed by fire. outro é destruído por fogo. But it's a journey of progression Mas é uma jornada de progressão, from New Earth to New Earth. da nova terra à nova terra. I want to go now Eu quero ir agora to our other common family, para a nossa outra família em comum. the one you all thought of. A que vocês todos pensaram. We have one common family. Temos uma família em comum. They're in Eden, Eles estão no Éden. and they're created E eles são criados with total equality. com igualdade total. God gave dominion to them. Deus domínio a eles. It's one common family. É uma família em comum. In Genesis 3, Em Gênesis 3, Eve sins. Eva peca. And when Eve sins, E quando Eva peca, there's a curse placed upon her. há uma maldição que é colocada sobre ela. God says, Deus diz: your desire will be to your husband, seu desejo será pelo seu marido he will rule over you. e ele te dominará. In comes submission, Chega a submissão, rulership. governo. Genesis 17. Gênesis 17. God's going to go into covenant Deus vai entrar numa aliança with an individual. com um indivíduo. It's Genesis 17, Estamos em Gênesis 17, but verses 9 to 11. versos 9 a 11. I will paraphrase. Vou parafrasear. God said to Abraham, Deus diz para Abraão: you'll keep my covenant se você guardar meu and all your mandamento, children. todos os seus filhos, And this is the covenant. esse é o mandamento. Every male child Todo homem, is going to be brought into this covenant ele vai ser trazido of circumcision. para essa aliança da circuncisão. To go into covenant, Para entrar numa aliança, what do you have to be? o que você tem que ser? Male. Homem. From Abraham, Isaac, Jacob, De Abraão, Isaac e Jacó, through to 12 patriarchs aos 12 patriarcas in a patriarchal society. e numa sociedade patriarcal, Covenants were between God and a man. as alianças eram entre Deus e o homem. And if a woman wanted to be part of this covenant, E se uma mulher quisesse ser parte dessa aliança, she's allowed in ela era permitida by connection to her husband. ao se conectar com seu marido. Genesis 17, Gênesis 17. male covenant. Um pacto com os homens. Then we come to the establishment of the glorious land. Então chegamos ao estabelecimento da terra gloriosa. One step back Se dermos um passo para before trás, this. antes disso, No, I'll put it in here. Moses. Moisés. Moses is going to set up a society. Moisés irá armar uma sociedade. And what is peculiar about this society E o que é peculiar com relação a essa sociedade? is he's introducing the tabernacle service É que ele está introduzindo o serviço no tabernáculo and the priesthood. e um sacerdócio. Exodus 28, Êxodo 28, verse
verse 1. Versículo 1. Moses introduces the priesthood. Moisés introduz um sacerdócio. To be a priest, E para ser um sacerdote, what do you have to be? o que você precisa ser? Male. Homem. You'll take Aaron Você vai tomar Abraão, brother Arão, seu irmão, and his sons, e seus filhos. and they will be priests. E eles serão sacerdotes. To continue down the generations. E isso vai continuar através das gerações. So I want to be clear. Então eu quero que sejamos claros. If any woman here Se existe uma mulher aqui thinks she's a priest, que acha que é uma sacerdote, you're going directly against a thus saith the você está Lord. indo claramente contra um assim diz o Senhor. And then E então, you have the institutions você tem as instituições of schools of the prophets. das escolas dos profetas. They begin these schools of the prophets Eles começam as suas escolas dos profetas, to educate people, começam a educar as pessoas, set up leadership. a decidir líderes. What do you have to be E o que você precisa to ser go to a school? para ir a uma escola? Patriarchs and Prophets, Patriarcas e Profetas, 593. 5:93. Samuel gathered together Samuel ajunta companies of young men grupos de jovens called sons of the prophets. chamados os filhos dos profetas. You had to be male. Você precisava ser homem. So I want to be clear. Então eu quero ser claro. If any ministry here Se existe qualquer ministério aqui is admitting women, que está recebendo mulheres, is admitting women. You're going against it, thus saith the você está Lord. recebendo, se você está recebendo mulheres na sua escola de profetas, você está And then- indo contra o assim diz o Senhor. You have Então- this nation Você tem essa nação establish kings, que estabelece reis, rulership. um governo. And to rule Israel, E para governar Israel, what is just expected? o que é esperado? O que se espera? You're male. Que você seja homem. Only a male Somente um homem can be a legitimate king. pode ser um rei legítimo. This is Alpha Glorious Land. Esse é o alfa da terra gloriosa. Then you come Então você chega to the time of Christ. ao tempo de Cristo. Alpha, Omega. Alfa, ômega. But all of this is the Alpha of the glorious land. Mas tudo isso é o alfa da terra gloriosa. So there's two glorious lands, Alpha and Omega. Então você tem duas terras gloriosas, um alfa e um ômega. Each one has two parts, Cada um deles tem duas partes, beginning and end. início e fim. First Advent. Primeiro advento. This radical reformer Esse reformador radical is raised up se levanta and he starts bringing people into covenant e relationship ele começa a trazer as pessoas a uma relação de pacto through baptism. através do batismo. Acts 8 verse 12. Vamos para Atos 8, verso 2. It's not referring to John the Baptist, but it gives us the information. Aqui não vai estar falando sobre João Batista, mas vai nos dar a informação que precisamos. Those that believed the messenger Aqueles que acreditavam no mensageiro were baptized, eram batizados, both men and women. homens e mulheres. You have this new radical movement Vocês têm esse novo movimento radical that begins under John the que Baptist. começa abaixo João Batista. And what Old Testament scripture E o que as escrituras do Antigo Testamento gave him any right que escrituras davam a ele qualquer direito to baptize a woman de batizar uma mulher and bring her into a covenant relationship with God? e trazer ela a uma relação de pacto com Deus. You won't find a quote that allows him to do that. Você não vai encontrar nenhuma citação que permite que ele faça isso. You will find many Você vai encontrar várias that indicate that he shouldn't. que indicam que ele não deveria. Now women are entering into covenant. Agora as mulheres estão entrando num pacto. But then, Mas então, again, you have Paul. outra vez você tem Paulo. What is Paul going to say? E o que é que Paulo irá dizer? Wives, Esposas, women in the church, mulheres nas igrejas, submit. submetam-se. We have 1260 years Temos 1260 anos
before a new movement is raised up, antes que um novo movimento comece, there's an increase of knowledge. há um aumento de conhecimento. And what prophet does God give us? E que profeta Deus nos dá? A woman. Uma mulher. So Ellen White Então, Ellen is going White to argue, irá argumentar, encourage encorajar women to lead, que as mulheres devem liderar, they're to teach, devem ensinar, they're to receive equal pay. devem receber pagamento igual. She makes statements. Ela faz afirmações. We're going to set up Bible schools, Vamos fazer escolas bíblicas, just like the school of the prophets. como as escolas dos profetas. They need to be run E elas precisam ser by dirigidas God-honoring men and women. por homens e mulheres honráveis, que são de Ellen honra. White's work was revolutionary. O trabalho de Ellen White era revolucionário. But Mas, what else does she say? o que mais ela diz? She's also going to argue, Ela também irá argumentar: don't get involved in politics. não se envolva com a política, Don't fight for the right to vote. não lutem pelo direito de votar, Submit to your husband. submetam-se aos seus maridos, Be happy with your role. esteja contente com seu papel, Be quiet. fique tranquila, fique em silêncio. And in this history, Nessa história, soon after Ellen White, logo após Ellen White, you have a movement rise up você tem um movimento levantado that starts fighting que começa a lutar, using a political voice usando uma voz política to argue for equality. para argumentar por igualdade. We could call that Poderíamos chamar isso feminism. de feminismo. And we could say, E poderíamos dizer, we have said, e dizemos já, and we do say, e ainda dizemos, that is wrong. que isso está errado. Problem. O problema If é, you're going to say that's wrong, se você vai falar que isso é errado, make sure that you treat the civil rights movement tenha certeza de que você vai tratar o movimento dos direitos civis in the exact same way. da mesma exata maneira. But instead, Mas ao invés disso, we want to be inconsistent queremos ser inconsistentes and choose a thus saith the e Lord escolher um assim diz o Senhor only when it suits our agenda. somente quando encaixa Jerry Falwell nos nossos planos. and the Christian right, Jerry Falwell e a direita two cristã arguments. têm dois argumentos. God made a distinction on race Deus fez uma distinção em raça, and he made a distinction on gender, fez uma distinção no gênero, and we need to fight, e precisamos de lutar. make sure we maintain those distinctions Tenha certeza de que nós mantemos essas distinções so that we can conserve our society. para que nós possamos conservar nossa sociedade. Their argument is the same. O argumento deles é o mesmo. Yet we come down to our history, Apesar disso, chegamos na nossa história 1989. em 1989 And I want to make a point. e eu quero fazer um ponto. Whatever some people believe, Quer seja como algumas in our pessoas history, creiam na nossa história, a woman is a priest, uma mulher é um she can sacerdote, be baptized, ela pode ser she can go to a batizada, prophecy school, ela pode ir para uma escola dos profetas and e the last hope a última esperança that the United States had que os Estados Unidos tinha was to elect a female president era para eleger uma mulher como presidente, with a political voice com uma voz política, as leader of the free world. como sendo líder do mundo livre. Do we honestly think Será que nós honestamente that pensamos she would have gone home every night que ela teria ido para casa todas as noites and said, Bill, e dito, Bill, the Queen wants me to visit. a rainha quer que eu visite ela. Do I have your permission? Eu tenho a sua permissão? No country runs that way. Nenhum país iria funcionar desse jeito. We're moving Nós estamos avançando between New Earth and New Earth. da nova terra para a nova terra. We are moving Estamos nos movendo between Eden and Eden. do Éden ao Éden. This is the issue of race. Esse é o assunto da raça This is the issue of gender. e esse é o assunto do gênero.
or specifically ou especificamente sexism. sexismo. Now, I know Agora sim, eu sei. many people in this audience, Muitas pessoas nessa audiência, what's going through their minds, o que está passando pela mente deles. but they have different roles, Ah, mas eles têm papéis diferentes, different minds. mentes diferentes. They're better at different things. Eles são melhores em coisas diferentes. I just want to make the point. Eu só quero fazer o ponto. Most of that is conspiracy theories. A maioria disso são teorias de conspiração. It's education. Se trata de educação. Men have skills with spaces, O homem tem habilidades com espaço, spatial skills, spatial skills. habilidades com espaço. They can tell distance. Conseguem falar bem uma distância. But you get a young boy Mas se você pegar um jovem and you give him a basketball e dá para ele uma bola de basquete, and you give the girl a doll. e você dá para a garota um brinquedo, uma And the boneca. latest science E as últimas ciências mais modernas able to demonstrate é capaz de demonstrar the vast majority of the differences que a grande maioria das diferenças are because our society does not treat them as equal. é porque a nossa sociedade não os trata como iguais. It's education. É a educação. A woman can learn Uma mulher consegue aprender how to understand spaces. como entender o espaço. A man can multitask. E um homem consegue fazer muitas tarefas ao mesmo tempo. But if you tell a little child Mas se você fala para uma criança, from the time they're born, desde quando eles foram, desde que eles they have nasceram, to be built in a certain model, que eles têm que ser construídos de um certo modelo, they're going to fit that model. eles vão se encaixar nesse modelo. We are in a new dispensation. Estamos em uma nova dispensação. I want you to understand Eu quero que você entenda. this is a line of progression. Essa é uma linha de progressão. You can't cut every line and drop it down. Você não consegue cortar qualquer linha e descer ela para baixo. We cannot go back to Abraham's dispensation Não podemos voltar para a dispensação de Abraão and bring that into our own and apply it. e trazer isso para a nossa geração e aplicar isso. We had baptisms yesterday. Tivemos batismos ontem. If Abraham had have walked in Se Abraão tivesse entrado and requested e baptism, pedido batismo, we would have said, no, teríamos dito, não, you're a sinner, we won't baptize you. você é um pecador, nós não vamos batizar At the você. exact same time, God is going into covenant with him. No mesmo ponto, Deus está entrando em um pacto com ele, Moses, em Moisés. we would have never baptized him. Não teríamos jamais batizado a Moisés. We wouldn't have accepted Solomon. Não teríamos aceitado Salomão, We wouldn't have accepted Paul. não teríamos aceitado Paulo, William Miller. Guilherme Miller. Let's say it's the beginning, Vamos dizer que é o começo, early, bem no início, 1818. He 1880. comes to us, Chega he's got all this light. Guilherme Miller, tem toda essa luz. And he says, will you 1818. baptize me? Ele diz, você me batizaria? What would we say? O que diríamos? No chance. Sem nenhuma chance. You're a Sunday keeper. Você guarda o domingo. You're breaking the Ten Commandments. Você está quebrando os 10 You're a mandamentos. meat eater. Você come carne. You're breaking so many of our Você vows. está quebrando tantos dos nossos votos. Primarily, Primariamente, he was a Sunday keeper. ele guardava o domingo. Does that mean Será que isso significa that the Sabbath que o sábado was irrelevant? era irrelevante? God didn't care. Que Deus não se importava com o sábado? Somehow that commandment disappeared. E de que, de alguma forma, esse mandamento desaparece? Saturday was always the Sabbath. Sábado sempre foi sábado. What we have O que nós temos is the introduction of sin é a introdução do pecado and then a progressive restoration. e uma restauração progressiva. The problem is E o problema when é, people misread quando as pessoas me interpretam mal, what these quotes are saying, o que as citações estão dizendo, they think that gives them a right eles pensam que isso dá a eles o direito to go backwards. de ir voltar. When it's a line of restoration, Quando em uma linha de restauração, you are not allowed to go backwards. você não tem a permissão de retornar, Thinking you're making Israel great again. pensando que vai fazer Israel grande de novo. The only way is forwards, A única maneira em que ele pode avançar, and forwards is equality.
E o avanço é a igualdade. Because forward is Eden Porque o avanço, para avançar, é para o Éden. and forward is the new earth. E para frente está a nova terra. Sin came into the family O pecado veio para a família as a curse, como uma maldição, as a cancer. como um câncer. It's riddled through the body of humanity. Está impregnado no corpo da humanidade. When God says to come up higher, Quando Deus diz, elevem-se, you can take that on a personal level. você pode levar isso para um nível pessoal. You can take that to 2014 to 2019. Você pode levar isso para 2014 a 2019. You can take it to whole reform line. Você pode levar isso para toda a nossa linha de reforma. But when God says to come up higher, Mas quando Deus diz, eleve-se, levante-se, you can apply that você pode aplicar to isso 6,000 years of history. para 6.000 anos de história. And the bar that we have to cross E o que temos que cruzar is not that of Moses, não é o mesmo que Moisés Abraham. ou que Abraão teve even que Ellen passar, White. ou mesmo Ellen White. We are not in Moses' Não dispensation, estamos na dispensação de Moisés, but many of us mas muitos de nós live as if we're in Ellen White's dispensation. vivemos como se estivéssemos na dispensação de Ellen White. What happened to the people O que aconteceu com as pessoas in the time of Christ no tempo de Cristo, that were trying to live as if they were in Moses' que dispensation? estavam tentando viver como se estivessem na dispensação de Moisés. No progression, they fail, Não houve progressão, eles falharam. and God actually cuts them off from E, his people. e Deus os corta para fora do seu povo. In Ellen White's history, Na história de Ellen White, God is already Deus já está preparing his people preparando seu povo for the changes that they need to make. para as mudanças que eles devem fazer. 3 people are given visions. 3 pessoas receberam visões. You have Foss, Você tem Hazen Foss. Hazen Foss. Foss is a white man. Hazen Foss é um homem branco. William Foy, William Foy, a black man. um homem negro. Ellen White, E Ellen White, a woman. uma mulher. Which 2 were faithful? Quais dos dois foram fiéis? The black man and the woman. O homem negro e a mulher. He chooses William Foy Ele escolhe William Foy before slavery is ever abolished. antes que a escravidão tenha sido abolida. He's looking down from heaven, Ele está olhando desde o céu, thinking, I have a very important message. pensando, eu tenho uma mensagem muito importante. Do we honestly think Será que vocês realmente there pensam were no white men available? que não tinha nenhum homem branco disponível? We have a rich history of pioneers. Temos uma história ampla de pioneiros. God overlooks all of them, Deus passa por alto todos eles chooses the black man. e escolhe o homem negro. Why would he do that Por que ele faria isso? if he wasn't trying to teach them something? Se ele não estava tentando ensinar a eles alguma coisa. He even overlooked her husband Ele, incluso, passou por alto and gave the visions to her. o marido de Ellen White In our e history, das visões para ela. Na You nossa have história, Trump. temos Trump, Obama, Obama, Clinton. Clinton. On an external level, Isso no nível externo, Obama and Clinton, Obama e Clinton, they were the safety. eles eram a salvaguarda. Why would God do that? Por que Deus faria isso? It's the first woman É a primeira mulher in the history of the United States na história dos Estados Unidos that's come to that point of a vote. que chega nesse ponto de votar. Why would he do that? Por que ele faria isso? Why not her husband again? Por que não seu marido mais uma vez? So, Então, question, uma pergunta. does God change? Será que Deus muda? There's this law of Moses Existe essa lei de Moisés that says, que if diz, you don't like your wife, se você não gosta da sua esposa, just divorce her. divorcia dela. And then Então, Pharisees take that, thus saith the Lord, os fariseus tomam esse assim diz o Senhor, they go to Jesus, vão até Cristo, who wrote that, que escreveu aquilo, and say, what about this law? e dizem, e o que fazemos com essa lei? And what does Jesus say? E o que Cristo faz? Don't blame me. Não me culpe. The reason that law is in there A razão por que essa lei está aí
because you were all bad É people. porque vocês eram todas pessoas ruins. Because you're bad people Porque vocês são pessoas más. and you have this sin cancer, E vocês têm esse câncer do pecado. and I cut too fast, too quickly, E se eu cortar muito rápido, you're all going to die. vocês todos vão morrer. It's because you were bad people that law is in there, Como vocês eram pessoas más, essa lei está aí. not because that represents me. It doesn't. Não porque isso me representa, porque não representa. But in that law, Mas nessa lei, it does not say não está that that dito law is not the direct will of God. que essa lei é a vontade direta de Deus. All it says Tudo que diz is if you want to divorce her, divorce her. é que se você quiser divorciar ela, divorcia. And Jesus says, E Cristo diz, stop blaming me. para de me culpar. We understand 6,000 years of progression. Conseguimos entender 6.000 anos de progressão. We come to our history, Chegamos na nossa história and there's restoration. e existe restauração. What does restoration look like? Com que se parece restauração? In 2015, Em 2015, there's a vote. existe um voto. The vote is in America, O voto é na América and it's over gay marriage. e se trata de casamento homossexual. So 2015, Então, em 2015, we won't do gay marriage. não vamos tratar do casamento homossexual, We'll do another one. vamos fazer outro. 2015, 2016, back to our point before. 2015, retornando ao nosso ponto anterior. Someone stands up, Alguém se levanta, Clinton, Clinton, and what they're voting for e eles estão votando a favor is a woman president. é por uma mulher como presidente. 2015, 2015, she puts her hand up ela levanta sua mão and says, I want to be president. e diz, eu quero ser presidente. It goes to a vote. Vai ser votado. Does the glorious land vote correctly? Será que a Terra Gloriosa votou Does the glorious corretamente? land vote correctly? Será que a Terra Gloriosa votou corretamente? Yes. The glorious Sim, land a Terra Gloriosa voted correctly. votou corretamente. They voted for her. She won the popular vote. Eles votaram por ela e ela ganhou o voto popular. The glorious land voted right. A Terra Gloriosa votou direito. What's the problem? Qual é o problema? There are all these conservative countries, Haviam todos esses países conservadores. Russia, Rússia, also came from Britain, but primarily Russia, também Grã-Bretanha, mas também and primariamente outside Rússia. influence Primariamente Rússia, uma influência externa interfered with the vote of the glorious land. interferiu na votação da Terra Gloriosa. This is the external. Temos aí o externo. Come to the internal. Se vamos ao interno, 2015, 2015, women across Adventism mulheres ao redor do Adventismo put up their hand levantam suas mãos and say, we should be able to be ordained. e dizem, nós deveríamos ser ordenadas. Compare and contrast. Compare e contraste. Did the glorious land vote correctly? Será que a Terra Gloriosa votou corretamente? Compare and contrast. Comparando e contrastando? Are you going off your feeling, Será que você vai ir com seus sentimentos, off your Adventist conspiracy theories, das suas teorias de conspiração adventista, off your thus saith the Lord, do seu assim diz o Senhor, or methodology? ou com metodologia? Because I can assure you, Porque eu posso te garantir if you won't follow de methodology, que se você não seguir a metodologia, your time in this movement is limited. o seu tempo nesse movimento é limitado. In fact, I don't know why you're here, De fato, eu nem sei porque você está aqui. because you should be owning slaves. Porque você deveria estar com seus escravos, tendo escravos. The glorious land Porque a Terra Gloriosa voted correctly, votou corretamente. and what stopped it? E o que impediu isso? Conservative nations. Nações conservadoras. October last year, No outubro do último ano, the message came, a mensagem chegou.
Already embedded in that message E já dentro daquela mensagem were conspiracy theories, tinham teorias de Fox conspiração, Fox News, sexism, sexismo and racism. e racismo. When it was presented, Quando foi apresentado, what was the response? qual foi a resposta? Was not good. Não foi boa. People think it was good As pessoas pensam que foi boa because the date was accepted. porque a data foi aceitada. The date is not the test. A data não é o teste. I've named the 3 tests. Eu já nomeei os 3 testes. Conspiracy theories were presented Teorias de conspirações foram apresentadas and failed. e falharam. Then race, Então, raça, those present aqueles presentes who endorsed this study que aprovaram esse estudo were called European socialists. foram chamados de socialistas europeus. That's nationalism. Isso é nacionalismo. That's a failure. Isso é uma falha. Third issue, Terceiro assunto, sexism. sexismo. Now, an elder of this movement, Agora, um ancião desse movimento, one we all respect, a quem todos respeitamos, had just come back tinha retornado from a trip to Africa. de uma viagem da África. And in certain African countries Em certos países africanos, where there is this culture onde existe essa cultura, that a wife sits at the feet of her husband, onde a esposa se senta aos pés do marido, that she doesn't speak, onde ela não fala, that she submits, de que ela se submete. all that concept came back from Africa Todo esse conceito veio ao retornar da right in África, the middle of the Midnight Cry message. bem no meio da mensagem do clamor da meia-noite. And it's presented from the front E ele apresentou do público, lá in a do púlpito, relatively positive light. como uma luz bem positiva. Like we have something to learn from Africa and how they treat women. Como sendo, nós temos algo a aprender da África e da forma como eles tratam as mulheres. At the very least, we need to respect that culture and accept it. No mínimo, temos que respeitar essa cultura e aceitar essa cultura. 3 tests 3 testes. all come at the Midnight Cry message. Todos chegaram no clamor da None meia-noite. passed Nenhum passou at that point in time. naquele ponto da história. We can go to another quote. Poderíamos ir para uma outra citação. We can go to a quote Poderíamos ir para uma citação that says, que diz: to be an elder, para ser um ancião, you must be the husband of a wife você deve ser o marido de uma esposa and treat your family right. e tratar a sua família adequadamente. What's the criteria to being an elder? Qual é o critério para ser um ancião? Male. Ser homem. Question. Pergunta: What's the criteria qual é o critério to enter into covenant? para entrar numa aliança? If you want to thus saith the Lord, Se você quer um assim diz o Senhor, from this history dessa história, that says only a male can be an elder, que fala que somente homens podem ser um ancião. if you like your thus saith the Se Lord, você quer um assim diz o Senhor, then take all of them and be consistent. então você tem que tomar todos eles e ser consistente. But if you won't, Mas se você não quer, realize your position. entenda a sua posição. A couple of final points before we close. Alguns pontos finais antes de encerrarmos. Ellen White speaks of the curse of Canaan. Ellen White fala sobre a maldição de Canaã. She says Ela diz: this was a prophetic curse isso foi uma maldição profética that doomed them to slavery. que os amaldiçoou a escravidão. What is a prophetic O curse? que é uma maldição profética? We read curse Nós lemos maldição and we think God got a rod e pensamos que Deus pegou uma vara and beat people with it, e bateu nas pessoas com isso. beat their innocent children, Bateu nas pessoas inocentes, their innocent grandchildren. nos seus netos inocentes. I would suggest that's the wrong definition of a curse. Eu sugeriria que isso é a definição incorreta de uma maldição. A curse is a prophecy, Uma maldição é uma profecia. and a prophecy E uma profecia is just a statement é somente uma afirmação that I know what's coming. do que eu sei o que está vindo. God is saying, Deus está dizendo: I know what's going to happen now. eu sei o que vai acontecer agora, I know what's in your future. eu sei o que está no seu futuro,
and it's not good. e não é bom. This is not God getting a rod Isso não é Deus pegando uma vara and saying that the descendants of Ham, e dizendo que os descendentes de Canaã, who are innocent of his sin, que eram os inocentes do pecado de Cã, are all going to be punished by him. serão todos punidos por ele. A curse Uma maldição is a negative prophecy. é uma profecia negativa. And if it is for here, E se ela é assim para cá, it is for here. também tem que ser para cá. And when that cancer E quando esse câncer enters society, entra na sociedade, it takes God multiple dispensations, leva múltiplas dispensações piece by e piece, pedaço após pedaço to cut that out of his people. para poder cortar isso do seu povo. Quoting Ellen White, Citando Ellen White, black people have been taught as pessoas negras foram ensinadas that they must not think que eles não devem pensar or judge for themselves, ou julgar por eles mesmos, but their ministers must judge for them. mas que os ministros devem julgar por eles. Because of this, Por causa disso, the divine plan has been covered up. o plano divino tem sido encoberto. She says of the black people, Ela diz sobre as pessoas negras: mind as well as body has been abused. a mente como o corpo têm sido abusados. The abuse was mental and physical. O abuso foi mental e físico. Switch it. Mude agora. Women have been told As mulheres foram ditas in this movement nesse movimento not to think or judge for themselves. que elas não devem pensar ou julgar por elas mesmas. They'll be blessed Elas serão abençoadas if the priest of the home judges for them. se o sacerdote da casa julga por elas. God allowed this in ancient Israel Deus permitiu isso em Israel antigo, when it came to race and gender. quando se tratava de raça e gênero. It's no longer permitted with race. Isso já não é mais permitido com raça. Why do we think it's permitted with gender? Por que será que a gente acha que isso deve ser permitido com o gênero? And then she says, E então ela diz: the whole system of slavery todo o sistema da escravidão originated with Satan. foi originado com Satanás. Where's her quote, and thus saith the Lord, for that? Onde existe uma citação e um assim diz o Senhor para isso? They have a problem Eles têm um problema in the churches in America. nas igrejas na América. People think As pessoas pensam that there's a black church and a white church que existe uma igreja para brancos e uma igreja para negros, because they like different worship styles. porque eles gostam de estilos diferentes de adoração. There may be some truth, Pode haver um pouco de verdade nisso, but that's not the real reason. mas essa não é a verdadeira razão. The real reason A verdadeira razão is that from way back in the Civil War, é porque desde a Guerra Civil, those evangelical churches essas igrejas evangélicas have a completely different method of Bible study and interpretation. têm um método completamente diferente de estudo e de interpretação. A black church, Uma igreja de negros, the right ones, as corretas, have a different method. tem um método They've distinto. never been able to bring the two different methodologies together. Eles nunca conseguiram juntar as duas metodologias. Progression. Progressão. We've moved Nós avançamos from the history of a new earth to a new earth, da história de uma nova terra para uma nova terra, from Eden to Eden. do Éden ao Éden. We've seen Nós vimos total equality igualdade completa, restored to total equality. restaurada à igualdade total. People misapply this history, As pessoas aplicam mal essa história, but the evidence is there mas a evidência está lá that it's total equality de que é igualdade completa to total equality. à igualdade completa. If this is total equality Se aqui temos igualdade completa under Obama, sob Obama, total equality under Clinton, temos igualdade completa sob Clinton, because a woman can't be a king. porque uma mulher não pode ser um rei, She was to be a king of the glorious land. mas ela deveria ser um rei, uma rainha da terra gloriosa.
We've compared and contrasted Comparamos e contrastamos 2015 external and internal. 2015, externo e interno. There's a movement. Existe um movimento. Both the glorious land votes correctly. Ambos, a Terra Gloriosa vota corretamente. Adventism O Adventismo lost their opportunity perdeu sua oportunidade to do the right thing, de fazer o que era correto, just like the United States lost their opportunity. assim como os Estados Unidos perdeu a sua oportunidade. So what do you think this movement is required to be doing Então, o que você acha que é requerido que esse movimento faça in this dispensation? nessa dispensação? Go to Ephesians chapter 5. Vamos para Efésios capítulo 5. I will paraphrase Eu vou parafrasear from 22. a partir do 22. Ephesians 5. Efésios 5. Wives, Esposas, submit to your husbands submetam-se aos seus maridos, as unto God. assim como a Deus. We take that quote, Tomamos essa citação, cut our line, cortamos nossa linha, bring it into our history, trazemos isso para a nossa linha, and apply it. para a nossa história e aplicamos. Go to Ephesians chapter 6. Vamos para Efésios capítulo 6, Verse 5. verso 5. Slaves, Servos, escravos, submit obedecei a vossos senhores, to your masters a vossos senhores, as unto God. como a Deus, Is anyone como a willing Cristo. Se existe alguém to aqui cut the line, querendo cortar a linha, drop that in, descer isso para lá and apply it? e aplicar, We will have no problems in this movement nós não teremos nenhum problema nesse movimento dealing with equality em lidar com igualdade. if everyone is just consistent. Se cada um é simplesmente consistente. Because people will either leave this movement Porque as pessoas ou deixarão esse movimento and go back to a history of slavery e retornarão para uma história de escravidão based on race, baseado em raça, or they will stop applying Ephesians 5 ou eles vão deixar de aplicar Efésios 5 and tell a woman to submit to her husband. e vão dizer a uma mulher que deve se submeter ao seu marido. There are 3 levels: Existem 3 níveis: the world, o mundo, the church, a igreja and the home. e o lar. In the world, No mundo, is there to be equality between men and women? deve haver igualdade entre homens e mulheres? Clinton. Yes. Sim. In the church, Na igreja, eldership. os anciãos, Is there to be equality between men and women? deve haver igualdade entre homens e mulheres? And be careful, E cuidado, do not use the argument não use o argumento equal but separate. iguais, mas separados. That's been acceptable for many dispensations. Isso foi aceitado por muitas It has been dispensações. acceptable for many Isso foi dispensations. aceitável por muitas dispensações. It's not acceptable in ours. Não é aceitável na nossa. Equality. Igualdade. If you want to use Ephesians 5, Se você quer usar Efésios 5, use Ephesians 6. use Efésios 6. It's time in this movement Já é hora nesse that we movimento challenge our culture. em que nós desafiemos nossa cultura. In our families, yes. Nas nossas famílias, sim. In our ministries, Nos nossos ministérios. in our boards, Nas nossas juntas ministeriais. and how we start considering the role of men and women E em como nós temos considerado o papel de mulheres e homens. when it comes to certain job functions. Quando se trata de certas funções de serviço. If you kneel with me, we'll close in prayer. Se você se ajoelhar comigo, vamos encerrar com uma oração. Dear Father in heaven, thank you for your patience. That despite the ugliness you have to watch, you have been patient
Querido Pai, muito obrigado porque We know that you're setting a higher bar muito obrigado porque apesar de tudo que o Senhor viu, o Senhor foi paciente. set for us E obrigado por ter levantado o than for nível any other history que o Senhor exige de nós, mais as we alto do work que em towards qualquer outra a história, new Eden, a new earth. ao andarmos adiante para o novo Éden, I para a pray nova that we'll terra. consider what that means, Peço que o Senhor nos ajude a considerar o que isso significa, that we have no right que não temos nenhum direito to go backwards de retornar or to stand stubbornly in our current condition. ou de estar patinando em nossa condição May atual. we understand that a movement Que nós possamos entender como movimento is a journey of restoration que estamos em uma jornada de restauração and it never stops moving. e que ela nunca termina de se mover. I pray that you'll lead us Eu oro para que o Senhor nos in guie these changes. nessas mudanças. In Jesus' name, No nome de Jesus. amen. Amém.